E aí galerinha, tudo bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão 166 de matemática, tudo bem? Do Enem 2015, do segundo dia da prova rosa. Vamos dar uma olhadinha? Bom galera, então a questão fala o seguinte, olha só. Segundo dados apurados no censo 2010, para a população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Aí ele pergunta o seguinte: qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Pessoal, uma questão que tem um texto bem chatinho, né? A gente sofre um pouco para entender esse texto aí, mas é basicamente o seguinte, olha só pessoal, o que está acontecendo aqui? A gente tem a galera que são lá os mais pobres, que eles chamam de mais pobres no texto, beleza? E esses mais pobres, a renda deles corresponde a 1,1% do total da renda total da população, beleza pessoal? Então eu tenho 1% da renda total, tudo bem? E os mais ricos corresponde a 44,5% da renda total também, pessoal. E aí o que acontece? Quem que é essa tal dessa renda total? Olha só, essa renda total eu tenho 101,8 milhões de pessoas. Pessoal, não coloquei milhões, eu vou deixar, tá tudo sendo tratado em milhões, tudo bem? Então eu vou deixar isso aqui desse jeito mesmo, não precisa colocar vezes 10 a sexta, não precisa colocar os zeros dos milhões. Tranquilo? Então o que vai acontecer? É 101,8 milhões de pessoas, certo? Que está nessa faixa aí, de mais de 10 anos. E a renda média do total da população foi de 1.202. Então basicamente você teria que multiplicar esses dois caras e você ia chegar nesse resultado aqui. Opa, tá aí, você atrapalhou aqui, né? Mas é 122.363,6, tranquilo? E aí esse resultado é o valor do total, você vai substituir tanto nesse cara quanto nesse cara aqui, pessoal. Tranquilo? Para fazer essa conta. É um número feio, né, Taif? É um número horrível. Concordo que é um número horrível, mas vamos continuar daqui. Daqui vocês vão ver um macetezinho aqui, a gente nem vai precisar usar esse número, tá? Eu falei desse número aqui porque se você quisesse usar ele na conta, você poderia fazer com ele sem problema. Desde que você não erre os cálculos, ia dar certo do mesmo jeito. Mas vamos calcular a renda média. Pessoal, quem que é a renda média de uma pessoa? É o total de renda dessa faixa, ou seja, se a gente estiver falando dos 10% mais pobres, a gente está falando de um total de renda desses 10%. Vocês concordam comigo? Beleza, o que mais, Taif? Bom, dividido pelo total de pessoas. No caso dos 10% mais pobres, são o 10% do total, enfim, vai ser 10% do total da população. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? Para os mais pobres, ou seja, para o pezinho aqui, a renda média ficou quanto? Bom, é o total que eles ganham, pessoal, ou seja, basicamente esse negócio aqui, tudo bem? É esse total aqui que eles ganham dividido pelo total de pessoas. E aí você descobre quem que é a renda média dessa parte da população aqui que ele chamou dos mais pobres. Tranquilo? Então como é que a gente faz? Bom, vocês viram aqui que eu não usei esse número aqui, né? Eu não usei esse número aqui que eu achei no total. Por que, Taif, que você não usou? Porque olha só, na hora de fazer o total de renda dessa população, é quanto? A gente sabe que é 1,1%, vezes essa quantidade aqui, né? Então eu vou deixar em evidência, porque daí, ó, quando eu dividir pelo total de pessoas da população, vai aparecer esse mesmo número aqui. E aí vai dar pra cortar bonitinho, né? Tranquilo? E aí corta esse cara aqui também, esse 100 com esse 100. Beleza, pessoal? E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 1,1 vezes 100 vezes 1.202. Tudo isso, não esquece desse 10 aqui, dividido por esse 10. Tranquilo, pessoal? Bom, então deu 1,1 vezes 1.202. Então tá ali, tá bonitinho ali. E para os mais ricos? Bom, para os mais ricos é exatamente a mesma coisa, só que agora a renda deles corresponde a 44,5% do total. Então é só colocar essa mesma continha, só que com 44,5% aqui. Então vai cortar esse 100 com esse 100, vai cortar esse cara. E aí é só resolver aqui, né, pessoal? Olha só. Então quanto que vai ser essa diferença entre essas rendas? Vai ser a renda do rico
a renda média do rico menos a renda média do pobre, né, pessoal? Bom, olha só, tá todo mundo sobre 10, né? Esse cara dos pobres estava sobre 10 aqui, esse cara também estava sobre 10. Então eu coloquei todo mundo nessa subtração no mesmo denominador, porque é tudo sobre 10, né? E que mais, pessoal? Bom, agora sim, agora a gente consegue colocar esse 44,5 vezes esse 1.202 aqui, menos 1,1 vezes 1.202. Aí dava para colocar esse cara em evidência. Resolver isso aqui você resolve como que você quiser, né? Mas dá para colocar o 1.202 em evidência, né? Vai ficar 44,5 menos 1,1, vai dar 43,4. E aí é só multiplicar um pelo outro, você vai achar 5.216,68. Essa vai ser a diferença entre essas médias, pessoal. Bom, então essa questão era isso, eu espero que vocês tenham gostado, uma questão com um texto bem chato, né? Mas a questão em si era relativamente tranquila, desde que você soubesse interpretar esse texto, ficava uma questão relativamente tranquila, beleza? Abraço!